Desde antes do Mano Menezes, o Fluminense tem sido a pedra no sapato do Flamengo, né? Passou o Flamengo em finais, né? De Carioca. Entre os dois, o Fluminense venceu 7 Fla-Flus em finais de Carioca contra 6 do Flamengo. Contra o Fluminense, chegaram essas finais todas com técnicos diferentes. Aquela primeira foi o Jorge Jesus e o Odair. Depois foi o Rogério Ceni e Roger. Isso. Aí depois foi Abel e Paulo Souza. Aí depois foi Fernando Diniz e Vitor Pereira. Aí agora é Felipe Luiz e Mano, né? Cara, impressionante, né, cara? Os dois times como rodaram nesses últimos anos. Né? Meus amigos, vamos acompanhar o que a imprensa está falando sobre essa final entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca de 2025. Inclusive, eles trazem alguns retrospectos e números sobre esse Fla-Flu que vai acontecer neste meio de semana. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre Flamengo e Fluminense. Desde antes do Mano Menezes, o Fluminense tem sido a pedra no sapato do Flamengo, né? São 5 finais das últimas 6 do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu em 2020 e em 2021. Ganhou com o Jorge Jesus e com o Rogério Ceni. Depois o Fluminense ganhou com o Abel Braga e com o Fernando Diniz. E aí o Flamengo em 2024 venceu o Nova Iguaçu. E eliminou o Fluminense na semifinal. Nós pegamos aí as 5 últimas finais. Vai ser a sexta. Se a gente for pegar na história, o Fluminense com essas 2 vitórias aí, 22 e 23, passou o Flamengo em finais, né? De Carioca. Entre os dois, o Fluminense venceu 7 Fla-Flus em finais de Carioca contra 6 do Flamengo. O Flamengo chegou a igualar isso, depois o Fluminense acabou passando à frente novamente. E o Mano Menezes foi até agora o único treinador a vencer o Felipe Luiz, né? Que está no cargo desde o fim da temporada passada e comandando o time, né? O Flamengo perdeu jogos no Campeonato Carioca, mas aí é aquele... E curiosamente, tanto o Flamengo quanto o Fluminense chegaram a essas finais todas com técnicos diferentes. Aquela primeira foi o Jorge Jesus e o Odair. Depois foi o Rogério Ceni e Roger. Isso. Aí depois foi Abel e Paulo Souza. Aí depois foi Fernando Diniz e Vitor Pereira. Aí agora é Felipe Luiz e Mano, né? Cara, impressionante, né, cara? Os dois times como rodaram nesses últimos anos. Né? E é interessante se a gente olhar esses jogos recentes do Mano e do Felipe Luiz. O Mano talvez tenha sido o treinador que encarou o Felipe Luiz, que melhor tenha lidado com aquilo que o Flamengo faz de melhor para mim, que é marcar a saída de bola. O Fluminense apostou sem nenhuma vergonha em bola longa nas costas da defesa do Flamengo. Foi assim no jogo do segundo Campeonato tempo, Brasileiro. Principalmente no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Que foi um jogo esquisito. Foi, porque o Flamengo começou melhor o jogo. O Flamengo começou melhor e no fim do primeiro tempo o Fluminense reage, tem um pênalti a favor e o Ganso acaba cobrando e o Rossi defende, né? Foi um jogo pós-data FIFA em que o Flamengo inverteu a tabela do futebol brasileiro, né? Porque era para acontecer um jogo de Copa do Brasil naquele dia, Flamengo e Corinthians. E aí o Flamengo deu uma polêmica danada. Aí o Flamengo passou a Copa do Brasil para o fim de semana, conseguiu com a CBF essa mudança. Aí o Flamengo jogou o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro numa... Eu trabalhei nesse jogo até. Foi uma quinta-feira, viu? Quinta-feira. Tanto que o Arias começa no banco de reservas, o Arrascaeta começa no banco de reservas. E aí já no intervalo o Mano lançou mão do Arias, que entrou e rapidamente decidiu o jogo para o Fluminense. E no jogo participou dos 2 gols. No jogo do Campeonato Carioca, que, salvo engano, foi empate entre eles na fase de classificação. Esse ano agora. Foi 0x0, jogo do calor e tal, que os dois times reclamaram do calor e tal. Mas foi um jogo que o Fluminense, mais uma vez, conseguiu... claro, o Flamengo roubou uma outra bola na série de bola, o Flamengo teve um momento de pressão no jogo. Foi um jogo insosso, até um Fla-Flu insosso. Foi, mas assim, é um time que ele tem encontrado meio que um antídoto para ser competitivo, pelo menos, contra o Flamengo. Foi até o último jogo do Thiago Silva, antes dele voltar ontem. O Thiago saiu reclamando naquele Fla-Flu de dores no calcanhar e tal. Até falou do gramado, levantou essa questão também, que estava duro e tal. O Flamengo passou pelo Vasco no sábado. Nos 2 jogos, o Vasco tentou adotar uma postura mais agressiva. Achei que no primeiro, principalmente, né? Foi um time que tentou duelar mais fisicamente com o Flamengo. Eu acho que né? no primeiro o Vasco conseguiu fazer isso durante mais tempo.
no jogo de sábado, o Flamengo conseguiu encontrar rápido uma solução. Mas é que eu acho que por características do time que o Vasco escalou nesse sábado, né? Num time mais leve, né? Sim. Menos combativo. Menos combativo. No jogo do Newton Santos eram 3 volantes com mais força física e tal. Esse time do Vasco era um time mais leve em campo, que foi o time que jogou contra o Nova Iguaçu e que deu a sensação para o Carille de que poderia competir mais tecnicamente contra o Flamengo, né? Agora, quem foi determinante para mim nesse jogo de sábado foi o Gerson, né? O que o Gerson fez na saída de bola do Achei Flamengo. que o De La Cruz fez um bom jogo também. Fez um bom jogo. Acho que os dois foram determinantes nesse ponto. O Gerson, muito na questão dele recuar e ser a opção do passe seguro, de sustentar a pressão, de passar dessa primeira pressão e aí encontrar o De La Cruz um pouco mais à frente. Você vê que o gol de empate do Flamengo, que gerou muita polêmica, começa com o De La Cruz aí roubando a bola na saída do Vasco, dando ao Arrascaeta a possibilidade da conclusão, né? Sim, jogou bem também. Achei que o De La Cruz fez um bom jogo esse ano. Talvez o melhor jogo dele, junto com a Supercopa lá em Belém, que ele também jogou bem, né? Acho que foram os 2 bons jogos do De La Cruz esse ano. Isso. Jogou pouco também em termos de quantidade também. Está sendo bem preservado para não acontecer o que aconteceu no ano passado, né? Estourar cedo. Agora, falar do Gerson é brincadeira, né, cara? Assim, o Gerson veio numa batida espetacular. Ontem, até na transmissão do Fluminense Volta Redonda, o Dandan falou que estava na dúvida em quem ele vai votar como o melhor jogador do Campeonato Carioca, entre Arias e Bruno Henrique, para o Dandan. Eu discordei dele, eu ficaria entre Gerson e Arias, por exemplo. Porque eu acho que o Gerson realmente é o grande termômetro desse time do Flamengo, né? O Gerson é o jogador da temporada do futebol brasileiro. Diferentemente do Arrascaeta, que não está conseguindo fazer uma boa temporada ainda. Os 2 jogos dele, principalmente nessas semifinais, foram bem abaixo. O jogo do Newton Santos e o jogo do Maracanã foram jogos bem abaixo do uruguaio. Talvez a gente fale pouco sobre isso, né, Eric? Porque o time está bem, né? Exato. O time exato. Talvez não esteja acaba o coletivo compensando Mas, de fato, a pouca produtividade não tá no nível, do Arrascaeta. Não está nem próximo do nível que ele pode jogar. Nem próximo. E um jogador que foi preservado também pelo Felipe Luiz. Sim, tem sido, né? Tem sido bastante preservado. Nesse projeto aí de não estourar ninguém no começo da temporada. Agora, o Flamengo tem uma dúvida importantíssima para o jogo de quarta-feira, que é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique saiu com a mão na coxa, mais uma lesão muscular do Flamengo nesse início de temporada. E vai ser reavaliado, né? De acordo com o noticiário do GE, do nosso GE, vai ser reavaliado hoje para saber as condições dele. O Bruno Henrique hoje é o centroavante possível para o Flamengo, né? E tem dado a resposta com gols, né, em momentos importantes. Parece estar se adaptando cada vez mais à função, né? O gol dele foi o centésimo, né, pelo Flamengo, né? E ele sempre aparece em jogos decisivos, em clássicos. São gols 22 gols em clássicos estaduais, né? Tem um balanço legal no GE, assim, dos perfis dos gols do Bruno Henrique. 11% dos gols dele com a camisa do Flamengo foram no Vasco. Isso é impressionante, né? Porque ele fez 11 gols no Vasco, chegou aos 100. E esse aí, como você disse, criou polêmica por causa da posição do Bruno Henrique. Né? Só que é o seguinte, isso foi anunciado no começo do Campeonato Carioca. Então, eu acho que a polêmica não está nisso, Barreto. De verdade, eu acho que o Pedrinho não reclamou da linha grossa, porque ele assinou o documento. O Pedrinho não é... A gente conhece o Pedrinho não é um sujeito inteligente. Ele não vai reclamar da linha grossa. Ele reclamou da execução do VAR, de como foi traçada essa linha mais grossa e com a rapidez que ela foi feita. Eu não estou dizendo que ele está certo, tá, gente? Estou dizendo que essa foi a reclamação do Pedrinho. Porque muita gente começou a falar assim, mas o Pedrinho assinou o regulamento. Mas ele não reclamou da linha grossa. Basta ver o pronunciamento que ele fez após o jogo. E na sequência tem o áudio do VAR, né, para a gente entender como é que essa linha foi traçada. Possível impedimento. Volta tá? no chute. Decisão de campo é gol, tá? Vai, pra frente. Vai ser ajustado. Quando ele chama. Vai ser ajustado. Eu acho que vai sobrepor linha, tá? Esticando o gol, tá? Me dá um ponto de contato. Mais. É o lateral, menos, tá? Menos. Vai tentar. Mais. A decisão de campo é gol, né, Wagner? É gol, né? É bola varrida? É gol, Vai tentar. Eu acho que é o jogador do meio aqui do Vasco. Não, esse é lá em cima, né? Não, vai. Faz o ensaio. Vai tentar. Me dá um ponto de contato de novo, rápido. A decisão de campo é gol. Menos. A linha de 12, tá, Paulo? A linha de 12. Vai. Jogador do decisão de campo é Vasco. gol. Beleza, defensor primeiro. Vamos, Diogo. Tô com você, tô olhando. Vai tentar. Tem o lá de cima também, tá? Quer ver outro? É, lá em cima. Não, acho que é o glúteo desse jogador. Então faz o teste. Vai, glúteo. Tá Marca. checando. Isso, glúteo. Tá checando.
Agora, ombro do jogador do Flamengo, vai dar linha sobreposta, ok? Faz a linha. Linha sobreposta. O gol está checado e confirmado. O gol está checado e confirmado. Bom, conseguimos identificar se foi feito de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu acho assim, Barreto, a gente adotou a tecnologia no futebol. Isso é um ponto pacífico e não vai mudar mais e eu sou a favor dessa tecnologia no futebol, até para lances assim. Só que eu acho que a comunicação, ela não pode deixar dúvida alguma quando ela vai para o público. E acho que o Pedrinho está muito certo quando ele fala. A imagem que foi mostrada na transmissão, a gente estava assistindo ao jogo aqui na redação, porque a gente ia fazer o troca de passes depois. E a gente ficou se olhando e falando assim, e aí? O que você acha? Tem certeza? Assim, e eu acho que essa... Nem para um lado, nem para o outro, Nem para um lado, nem para o outro. Porque eu acho que quando a gente tem essa coisa da tecnologia, ela não pode dar margem para dúvida. E a imagem que a gente tem é de dúvida. É de dúvida. Eu não consigo ter certeza que o Bruno Henrique estava em condições ou não para fazer o gol. Ainda tem um detalhe do regulamento para aplicar isso, né? Se não houvesse certeza, prevaleceria a decisão do campo. E a gente não foi isso, decisão de campo é gol. Nesse caso, o VAR sacramentou que o Bruno Henrique estava em condições de fazer o gol, linhas sobrepostas. O que eu fico na dúvida é se o VAR pode dizer que não tem certeza num lance de impedimento. Não, acho que não. Acho que não. Impedimento, o VAR tem matéria objetiva, como a gente tá, diferentemente daquele lance do Peteleco, em que o árbitro pode avaliar, né? Tanto que o árbitro não vai ao VAR. Ele acredita no que está sendo passado para ele. Pode confirmar o gol, porque as linhas estavam sobrepostas, o que significa a mesma linha. Agora, enquanto a tecnologia for esse tipo de lance vai continuar acontecendo. Independentemente do tamanho da linha. Porque no Campeonato Brasileiro a gente usa essa medição de 6 centímetros. No Campeonato Carioca essa linha tem 12 centímetros, né? O Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, deu entrevista dizendo que não gostou dessa mudança. Da linha mais grossa? Da linha mais grossa. Ele é zagueiro, favorece o atacante. Mas ele até na entrevista disse não, porque favorece o atacante. O objetivo. Por mais que faça gol, dê assistência, ele é zagueiro. O objetivo era esse. Eu acho assim, Barreto, de verdade... eu acho que a comunicação ela precisa ser muito clara nesse tipo de lance. A gente está falando de uma semifinal de um campeonato, tem muita coisa em jogo, é um grande clássico, são duas grandes torcidas, dois grandes times. Então, você não pode dar margem para dúvida, você não pode dar margem para outra interpretação que não a definitiva. Foi gol ou não foi gol. E eu acho que esse tipo de lance, ele... Tanto que hoje o jogo foi sábado, hoje é segunda-feira e a gente não tem certeza, cara. Só para confirmar o seguinte, existe uma tecnologia mais desenvolvida do que essa. Que é a do semiautomático. Exatamente. Mas a gente pode não ter certeza, só que em nota, segundo o GE. Globo, a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, afirma que Pedrinho, presidente do Vasco, se disse convencido de acerto em gol do Flamengo. Então, eu li a nota ontem e o meu ponto é, o Pedrinho, a FERJ acusa o Pedrinho de ter dado o ok antes do pronunciamento dele para a imprensa. Que ele teria mudado de ideia entre o fim do jogo, quando ele foi ao VAR, e ele diz que foi ao VAR e que ouviu as explicações, e quando ele vai para fazer o pronunciamento na sala de entrevistas coletivas no Maracanã, ele teria colocado em xeque a decisão do VAR. Então, esse é o ponto. O que a gente tem aí são duas versões. Não tem a confirmação de que o Pedrinho aceitou. Só ele pode dizer isso. Só ele pode dizer que ele aceitou ou que teria aceitado a decisão do VAR. Porque o que eu entendi da nota da federação é isso. O item 1 é esse aí. O Vasco participou da reunião dos clubes, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. Sim, mas isso antes, né? Antes do pronunciamento dele. É isso que eu quero dizer. Essa nota foi publicada depois do pronunciamento do Pedrinho. Não, ela foi publicada ontem. A nota foi publicada ontem, domingo. O que eu estou dizendo é que a nota diz que o Pedrinho conversou com o VAR antes de ir ao pronunciamento. 5. Item 5. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. É isso que eu estou te falando. Essa é a versão da federação. Porque o Pedrinho, ele inclusive fala no pronunciamento dele. Eu falei com o VAR e eles me falaram da linha ter sido traçada de baixo para cima. O que a federação trata nessa nota é de uma mudança de comportamento do Pedrinho no Maracanã.
Não de que ele teria... Não, entendeu? Ele não falou já definitivamente para a federação. Não, vocês estão certos. Revi o gol aqui, tá tudo bem. Esse é o meu ponto, pelo que eu entendi da nota da federação. O que a FERJ está dizendo é que o Pedrinho teria ido para a entrevista... Assim que acabou o jogo, ele foi lá no VAR. Ouviu e segundo a federação, teria falado, não, vocês estão certos. Aí saiu dali, foi para a coletiva. Foi para a coletiva, para o pronunciamento, e falou outra coisa. Isso é que trata essa nota da federação. Sim, a ordem dos fatores é essa, né? É essa. Também entendi assim. E o título da nossa reportagem sobre o tema é bem cauteloso, né? Em nota, FERJ afirma que Pedrinho se diz convencido de acerto em gol do Flamengo. Ou seja, está tudo atribuído São aí duas narrativas diferentes. Isso. Né? A FERJ está dizendo que o Pedrinho se convenceu do lance. E o que a gente tem do Pedrinho até agora é de que ele não se convenceu e ele não concordou com a marcação do VAR. A gente acabou de mostrar. Uma entrevista coletiva concedida posteriormente. Não foi nenhuma entrevista, né? Ele chegou, sentou, falou e foi embora. Participou ali fez um pronunciamento. Do ambiente da entrevista coletiva com esse pronunciamento. É muito chororô, é muito chilique, né, dos vascaínos que não conseguem admitir, cara, que foram superados nos 2 jogos. Essa aqui é a verdade, admitem, acabou, né? Acabou, foram superados nos 2 confrontos. Agora, olha essa informação aqui, galera, a notícia não é boa, né? Pela manhã, o Bruno Henrique iria passar por uma avaliação para saber se iria ter condição de jogar ou não o clássico do meio de semana contra o time do Fluminense, a final, e a resposta chegou, tá? Após os exames de imagem na posterior da coxa direita, o Bruno Henrique tá fora, tá? Tá fora aí do jogo, primeiro jogo, né, agora contra o time do Fluminense. Tá lá, Bruno Henrique desfalca Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca contra o Fluminense. Então, foi detectado ali que ele tem ali um desconforto, né? Tem algo ali na posterior da coxa e ele, né, por medidas de precauções ali do médico do Flamengo, tá? Da galera, né, ali da medicina, ele vai ficar fora, tá? Ele foi reavaliado, inclusive, pelo Fernando Sasaki, chefe do departamento de futebol ali do Flamengo, né? Departamento médico, né, de futebol do Flamengo. E aí constatou que o Bruno Henrique não vai ter condição de jogar esse primeiro jogo, tá? Então o Felipe Luiz já começa a pensar num substituto para o Bruno Henrique. Lembrando que o Michael também está fora desse primeiro jogo. O Cebolinha é uma dúvida, pode ser que volte. Aí ele vai ter que começar agora a criatividade ali. O Bruno Henrique vinha sendo o atacante, tem o Juninho, que foi liberado, né, pelo departamento médico, inclusive no sábado passado, tá à disposição. Mas o Bruno Henrique era o cara que estava desequilibrando, né, nesse ataque. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer, quem ele vai escalar para esse jogo, né, que é um jogo importantíssimo ao qual o Flamengo vai precisar mais do que nunca de fazer gols, principalmente na retranca que será feita pelo técnico Mano Menezes. Eu estou curioso para saber quem vai ser o escalado, né, quem vai ser o escolhido pelo Felipe Luiz, tá? Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se. Clica nesse botãozinho, do lado tem um sino, clica no sino para ativar as notificações, coloque em todas as notificações e aí, toda vez que lançarmos informações novas do Flamengo, debate, análise, notícias, você vai receber em primeira mão, tá? Então é importante você deixar ali a notificação em todas, para você sempre estar recebendo os conteúdos do Mengão. E peço a você para deixar o seu like, tá? Não paga nada, é 0800. É só clicar ali no botãozinho do dedinho para cima e você já vai estar ajudando demais o crescimento do nosso trabalho. Já já eu volto, trazendo mais notícias e mais informações desse Fla-Flu que vai acontecer nesta quarta-feira. Fique ligado, você não vai perder mais nada aqui no nosso canal. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!